Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todos os irmãos presentes nessa casa física, assim como aos que nos acompanham através do Facebook, ao vivo. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos da noite, vamos fazer a leitura do capítulo 178 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 178, que é intitulado A Porta Divina. Eu sou a porta, se ninguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para que o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Passamos então para o momento da nossa oração inicial, onde pedimos a todos que fechem seus olhos, se coloquem em posição confortável nas cadeiras, elevem o pensamento a Deus, a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a hierarquia espiritual luzeira desta casa, pedindo aos irmãos espirituais luzeiros dessa casa que nos abençoem, protejam, intuam, nos coloquem suas energias benéficas, nos ajudem a eliminar as energias que nós mesmos atraímos, que são densas e infelizes, e que abençoem nesse momento especial a nossa palestrante da noite. Que assim seja. Vou convidar então a Elisete Pedotti, trabalhadora dessa casa, a nos brindar com a palestra Perdão. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita e falar em especial de um assunto que é bastante delicado. Por mais que a gente fale, reflite, pense, o perdão ainda é uma das virtudes mais difíceis, talvez, de a gente colocar em prática. A gente lê, às vezes a gente pensa que faz, mas
vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho mais sobre o perdão. E quem sabe em alguns momentos a gente vai colocando em prática, né? Devagarinho a gente vai acertando o passo. Esse tema, ele foi escolhido pela casa por um texto que está no livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. Livro Boa Nova, o texto número 10, que se intitula Perdão. E antes de a gente começar a reflexão, eu vou contar uma historinha que eu acredito que possivelmente é do conhecimento de todos, mas que é importante que a gente vá refletindo, porque talvez a gente repita isso que está nessa história. Então é a história do menino Zeca, o Zequinha. Dessa vez não se chama Joãozinho, né? Que sempre as histórias são com o Joãozinho, né? O Zeca, ele chega em casa da escola, o Zeca tem entre 8 e 10 anos, ele chega em casa da escola batendo os pés. Sabe quando a criança chega em casa braba, né? Batendo os pés. E aí o pai vê que já tem alguma coisa de estranho e convida o Zequinha para ir até o quintal. No quintal eles vão caminhando e o Zequinha vai dizendo: eu estou com muita raiva, o Juca não devia ter feito isso comigo, porque ele me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito, eu quero que ele fique doente e não consiga ir para a escola. O pai vai escutando e vai caminhando. No final do lote lá tem um abrigo, lá dentro tem um saco de carvão. Ele tira o saco de carvão, abre, e antes que o Zequinha pergunte o que é para fazer, ele diz assim: tá vendo aquela camisa branca lá no varal? Faz de conta que aquela camisa é o Juca. E aí, esse carvão todo que está aqui, cada um deles é o teu pensamento de raiva contra o Juca. Pega todo o carvão que está aqui e atira naquela camisa branca, né? E assim o Zequinha foi fazendo, né? No começo ele achou bem divertido, né? Pegar o carvão e jogar. Como ele estava uma boa distância, ele pouco acertou lá naquela camisa branca que estava no varal. E o pai ficou de longe observando. Quando ele viu que estava terminando, então ele se aproximou e disse: filho, como é que você está se sentindo agora? E aí ele diz: bah, pai, eu estou cansado, mas eu estou alegre, porque eu acertei muitos pedaços de carvão naquela camisa. O pai olha para o menino fica meio sem entender, na brincadeira, né? E aí ele diz: filho, vem aqui comigo. Aí foram para dentro da casa, na frente do espelho. E quando o menino se olhou, ele só via os dentes e o branco do olho branco. O resto ele estava todo cheio de carvão, né? Até ele se assustou. E aí o pai diz assim: filho, você viu que aquela camisa quase não sujou. Mas olhe para você. O mal que desejamos aos outros é como que lhe aconteceu. Por mais que a gente possa atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, sempre ficam em nós mesmos. Então, cuidado com os nossos pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Cuidado com as nossas palavras, porque se transformam em ações. As nossas ações se transformam em hábitos. Os hábitos moldam o nosso caráter. E o nosso caráter controla o nosso destino, né? Então, muitas vezes, a gente faz esse papel, né, de jogar as cinzas
e a gente, o carvão quer dizer, né? E a gente não percebe que a maior parte da raiva, do ódio, do não perdão, fica dentro de cada um de nós. E nos machuca, nos faz mal, como nessa história um pouco infantil, mas a sujeira fica toda, a sujeira grossa fica toda dentro de nós. E o perdão, ele é ainda bastante raro no nosso mundo, né? Além de a gente não perdoar com facilidade amigos, parentes, a gente tem impedimentos ainda maiores quando a gente falar de inimigos. Nós temos dificuldade, sim, de perdoar dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso círculo de amigos. Parece que qualquer coisa que acontece de diferente daquilo que a gente espera, né? A gente já encontra motivos para não perdoar, não tem justificativa, e muito mais nós temos dificuldades quando nós tratamos dos inimigos, né? O orgulho não nos permite enxergar e muito menos perdoar, né? O nosso orgulho é o principal inimigo para que a gente coloque em prática o perdão, né? Aquele perdão sincero, não aquela coisa que às vezes a gente diz, tá, perdoo, mas não passa mais na minha frente, então não perdoou, né? É aquele perdão sincero que brota do nosso coração. É aquele perdão que faz que quando a gente encontre novamente aquela pessoa, ou que a gente se depare com aquela situação, né, da mesma forma, a gente não se sinta mal, né? Isso é o perdão, quando nós resolvemos o problema conosco. Não é o problema que eu tenho que resolver diretamente com a outra pessoa. Eu tenho que dar conta da minha parte. Cada um sempre dá conta da sua parte. Nós só pagamos a nossa conta. Então nós precisamos tolerar. E muitas vezes, ao invés de nós tolerarmos a fragilidade do nosso irmão, muitas vezes aquilo que é um erro na nossa visão contra nós vem de um irmão fragilizado, de um irmão que precisa de auxílio e que pode e deve contar com a nossa tolerância e com a nossa compreensão. Ao invés de desculpar, muitas vezes, de compreender, de tolerar, de dar um apoio a esses nossos irmãos, nós ficamos atirando pedras de desprezo, pedras de indiferença, sem medir as consequências dos nossos atos, né? Porque assim, às vezes a gente diz, mas eu que tenho que perdoar, de novo eu que tenho que ser tolerante, de novo eu que tenho que compreender. E será que a gente já parou para pensar quanto que o nosso próximo faz isso em relação a nós? Nós também precisamos de tolerância, nós também erramos. Senão nós não estaríamos aqui, planeta Terra, né? Então, nós precisamos de compreensão, nós precisamos de tolerância também. Não é só o nosso irmão, nós que precisamos perdoar e tolerar. O nosso irmão também faz isso com relação a nós.
E aí a gente pode lembrar aquelas palavras de Jesus, quando ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Quando nós estivermos nessa condição, essa é uma reflexão que a gente precisa sempre fazer. Quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós não precisa de compreensão? Quem de nós não precisa de tolerância várias vezes por dia? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos nossos débitos e a retomada do caminho da aprendizagem. A cada encarnação nós temos uma nova oportunidade, graças à bondade e à justiça de Deus. Se a gente for procurar no dicionário o que é o perdão, nós vamos encontrar: é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, erros, fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então é importante um sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Nós também precisamos nos perdoar. Muitas vezes nós tomamos atitudes que nós nos arrependemos depois. E muitas vezes nós ficamos com aquilo no pensamento, trazendo ansiedade, trazendo raiva, a gente se condenando. Então, em nossas orações, a gente precisa pedir perdão a nós mesmos. Porque muitas vezes, a gente faz escolhas equivocadas. Frutos da nossa imperfeição, e que a gente use isso para o nosso aprendizado e para a nossa melhoria, para que a gente não fique repetindo sempre o mesmo equívoco. Quando a gente se dá conta, é o primeiro passo para a gente mudar o comportamento, para a gente mudar de atitude. Alberto Almeida, ele é um médico que pertence à Federação Espírita do Pará, aliás. Ele é um grande orador espírita e ele diz que o perdão é uma lei da natureza. Aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. Requisita uma competência. Nós precisamos aprender a fazer o perdão. Nós temos que apresentar esta competência. O perdão não é condenar, o perdão não é esquecer. O perdão é entender o que não está certo para aquele momento e fazer o processo de mudança. Tanto com relação a nós, quanto em relação aos nossos irmãos, aos nossos próximos. E ele continua dizendo: é uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. É a nossa estratégia de libertação. É a necessidade cotidiana. Todos os dias devemos observar o que nós fizemos de errado, fazer o processo de mudança
e observar aquilo que está nos incomodando, que vem dos outros, dos irmãos, e fazer o devido entendimento. O Divaldo Pereira Franco, também um grande orador espírita, ele diz assim: perdão é um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Até alguns brincam, né? Se esquecer, procura um médico, porque aí é um outro problema, quando a gente esquece, né? A gente passa por uma situação delicada, de repente a gente revê ou a situação ou a pessoa. Eu não lembro de nada. Não, a gente lembra, mas isso não me afeta mais. Eu não quero devolver a ofensa, eu não quero devolver a mágoa. Isto é perdoar, é ter perdoado. Quando a gente consegue não ficar bravo, não ficar tenso, de repente encontra uma pessoa e dá aquele buraco no estômago. Lembrou e ainda está machucando. Então ainda precisa ser trabalhado. Se a gente não consegue fazer este passo sozinho, a gente busca ajuda profissional. Isso é importante, porque no momento em que eu ficar guardando uma mágoa, toda vez que acontece a situação, ou que eu vejo alguém que me lembra aquela situação, o meu estômago dá sinal. Quando o meu estômago dá sinal, aí tem o suco gástrico que vem, não tem alimento, aí começa a fazer estrago no estômago e assim vai indo, e aí começa a me dar dor de cabeça, e aí o coração também já dispara, né? Então, quando nós não conseguimos superar, para que a gente não deseje mais revidar, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Há um grupo de profissionais que pode ser consultado para nos auxiliar nesse processo. A gente não precisa fazer tudo sozinho, né? A gente pode e deve contar com a ajuda de profissionais. Haroldo Dutra Dias, ele é um juiz de direito de Minas Gerais e um grande estudioso da doutrina espírita, grande orador, e ele diz que o perdão é um remédio capaz de curar e libertar a alma, condição para mantermos nossa integridade psíquica. Então, resumindo, né, desses autores e oradores espíritas que a gente citou, perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. É um importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. É uma virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e disciplina no treinamento. Então vamos voltar lá. Importante para a nossa evolução. Sim, porque quando nós conseguimos ir fazendo o perdão, nós estamos vencendo algumas imperfeições, e a principal delas é o orgulho. Por que o orgulho? Porque o orgulho nos diz que a gente está sempre certo. O orgulho faz com que a gente pense que o erro é dos outros. Então, se o erro é dos outros, eu não preciso me melhorar. Então, quando a gente começa a perceber que nós falhamos também e que nós podemos melhorar, nós estamos enfraquecendo o nosso orgulho. É um importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. Acabei de falar do orgulho.
É uma virtude conquistada através da boa vontade, vigilância de pensamento e treinamento disciplinado. A gente precisa ter disciplina e determinação. Como em qualquer coisa que a gente resolva fazer, a gente precisa ter disciplina, seriedade, vigilância de pensamentos. Se nós queremos passar numa prova, nós estabelecemos um calendário de estudo e temos que cumprir rigorosamente, senão a gente não alcança o objetivo. Se nós queremos trabalhar o perdão e vencer essas nossas imperfeições, pelo menos aquelas mais gritantes, nós temos que estar atentos às nossas reações para nos entender, e aí a gente pode ver o que nós precisamos trabalhar. Precisamos de disciplina, seriedade, determinação. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendida por Jesus? E os Espíritos de Luz respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, como é que Jesus entendia a caridade? Bondade, tolerância e perdão. Então, é preciso que a gente entenda que nós precisamos ser bondosos, tolerantes e perdoar, porque também os nossos irmãos são bondosos, são tolerantes e nos perdoam. Porque nós temos tantas imperfeições ou mais que os nossos irmãos. E muitas vezes nos julgamos superiores. Então, diariamente, a gente precisa de bondade, de tolerância e de perdão. E esse perdão, voltando, esse perdão é para com o outro e para comigo mesma. E este outro, ele pode ser encarnado ou desencarnado. Muitas vezes nós precisamos também compreender e perdoar o nosso irmão que já mudou de plano. É bem frequente a gente ter situações em que alguém parte e a gente diz: puxa vida, eu tinha que falar mais um pouquinho. E a gente pode transmitir isso através das nossas orações. De preferência, que a gente consiga falar quando estamos todos a caminho nesse plano. Mas às vezes não é possível. E nas nossas orações, nós podemos nos dirigir a esses nossos queridos que nos antecederam na partida ao plano espiritual e pedir o perdão, justificar, explicar e também fazer o entendimento. Então, é de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado que pode ocorrer o perdão, além de ser para cada um de nós. Na questão 661 também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta que os Espíritos nos dão é a seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus
pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso é que os atos valem mais do que as palavras. Então, de nada adianta toda noite antes de deitar, eu ir lá e pedir perdão pelo mesmo pecado que eu faço, pelo mesmo erro que eu faço todos os dias. Eu tenho que mudar. Olha as respostas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém o perdão mudando de proceder. Se não é aquele perdão da boca para fora e não da boca para dentro. Devemos diluir as ofensas e não acentuá-las. Podemos modificar ou diminuir o nosso sofrimento através do bem que fizermos. Pela prática do bem, nós podemos reparar os nossos equívocos diante da lei. Então agora a gente já vai avançando um pouquinho. A gente já falou do que é o perdão, já falamos que a melhor forma de pedir a Deus perdão pelos nossos erros é entendendo os erros e corrigindo-os. E agora a gente vai falar um pouquinho de que a gente pode modificar o nosso sofrimento através da prática do bem. O que é esse nosso sofrimento? O sofrimento que nós temos, ele é fruto dos equívocos que nós cometemos. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que nós fizemos nesta vida e nas anteriores. Então, hoje nós temos o sofrimento do tamanho do sofrimento que nós causamos aos nossos irmãos. Ainda bem que a gente não lembra de tudo que a gente já fez, E nós temos a certeza de que a prática no bem nos alivia daqueles erros que a gente cometeu, mesmo que a gente não saiba exatamente quais são. Nós podemos modificar e diminuir os nossos sofrimentos através da prática do bem. Pela prática do bem, nós reparamos equívocos que nós temos diante da lei divina, mesmo que a gente não saiba quais são esses equívocos. E eu vou contar para isso, para a gente confirmar essa história, que ela é comprovada fartamente através da literatura e dos livros, das obras básicas de Allan Kardec. Mas tem uma história do senhor Saturnino, que é contada no livro A Vida Escreve, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditada pelo espírito Hilário Silva. O livro, então, é A Vida Escreve, e o texto que a gente vai falar se chama O Merecimento, que conta a história do Saturnino. O Saturnino, então, ele é um trabalhador espírita também, por volta dos seus 40, 45 anos, e ele trabalhava numa fábrica sua, e ele era condutor de uma máquina. E num belo dia, ele trabalhando, ele teve um acidente com aquela máquina, comprometeu um pouco o braço, fez cirurgia e tal, e no final ele perdeu o polegar. O braço ficou um pouco machucado, mas em pouco tempo voltou ao
ao uso normal, né? E ele também trabalhava numa casa espírita. E logo depois que aconteceu esse acidente, algumas pessoas, inclusive próprios da casa espírita, né, diziam: puxa vida, coitado, né? Ele trabalha, ele ajuda tantas pessoas e vai acontecer uma coisa dessas com ele. Com tanta gente malvada, a gente fala isso, né? Todo mundo fala. Com tanta gente ruim nesse mundo, e aí vai se machucar justamente alguém que é tão bom, que ajuda tanto as pessoas, né? E aí passou um tempinho, ele se recuperou, ele também ficou um pouco chateado, porque também pensou, né? Puxa vida, eu ajudo tanto, né? Por que logo eu fui me machucar? E aí no primeiro dia que ele voltou para a casa espírita, depois desse acidente, o orientador espiritual das tarefas lá da mediunidade, logo se dirigiu a ele para falar com ele e pediu para que ele não se sentisse nem triste e nem desamparado, né? Porque todas as dores que nós sofremos, elas são decretadas pela justiça divina. Nós não pagamos a conta do vizinho, e o vizinho não paga a nossa conta. As dificuldades e os sofrimentos e as alegrias que eu devo passar, eu vou passar. E a do meu irmão é ele que vai passar. E aí esse senhor continuou dizendo pro Saturnino: há 80 anos você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito tempo. E você implorou, no seu planejamento reencarnatório, uma existência humilde em que viesse a perder o braço mais útil no trabalho. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo quando da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas você só perdeu um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria. Um dos autores que a gente referenciou antes falou que o perdão é a libertação. Então, mesmo não sabendo do que o levou ao acidente, o trabalho no amor diminuiu a conta, se pudermos usar essa expressão. Né? Então, o amor cobre uma multidão de pecados, mesmo que a gente não saiba exatamente o que a gente fez. Mas pela nossa imperfeição ainda, tendo nós reencarnado num planeta de provas e expiações, nos diz que nós temos ainda muitas imperfeições a serem corrigidas. Então,
Então, o trabalho no amor, a nossa semeadura com amor, nos facilitará a colheita daqui um pouco. E aí, nós temos também mais algumas razões para perdoar. O perdão é terapêutico. Quem pratica o perdão não adoece com facilidade, porque a mágoa crônica leva à depressão, a desequilíbrios psíquicos, né? Então, se nós praticamos o perdão, nós podemos ter uma saúde melhor. Se nós estivermos com depressão ou com qualquer desequilíbrio psíquico, o nosso organismo vai sofrer. Quando a gente comer, o estômago já não responde corretamente, o intestino também, a gente não dorme bem, né? A gente acaba trazendo uma série de implicações para o nosso corpo também. Quando nós odiamos alguém, a gente se fixa nessa pessoa e cada vez que a gente vê, a gente revive a mágoa e o nosso corpo sofre tudo de novo, né? Quando a gente tem uma situação não resolvida e encontra alguém, parece que a gente está vivendo tudo de novo e causa todo aquele estresse para o nosso corpo de novo. Por isso é que nós precisamos perdoar dentro da nossa família, né? Nós temos dentro da nossa família alguns espíritos que vieram para nos ajudar na caminhada, alguns espíritos que são neutros e alguns espíritos que vieram para nos ensinar algumas coisas, e são com eles que normalmente a gente tem mais dificuldade. Então nós precisamos tolerar, começar, né? Bondade, tolerância e perdão. Assim como nós temos para eles, eles têm para a gente com toda certeza. Os relacionamentos afetivos dentro da família é uma verdadeira universidade, né? É um aprendizado enorme que nós fazemos dentro da nossa família, não só pai, mãe, filho, marido, né? Mas avós, tios, primos, todos eles fazem parte do nosso aprendizado. Divaldo Pereira Franco ainda nos diz que a falta do perdão por si só não condena o ofensor, pois se o mesmo se arrepender e corrigir, será perdoado e continuará a sua evolução. Então, assim, a gente pode ter situações em que a mágoa existe e o ofensor já se arrependeu, já está se corrigindo, e a gente que sofreu aquela mágoa está ainda com ela dentro, né? Na verdade, a conta da mágoa é de quem provocou, não é de quem recebeu. E muitas vezes, usando o caso do Saturnino, ele, através do bem, ele foi apagando, diminuindo esta culpa. Pode ser que o Senhor, que foi machucado, ainda pudesse ter raiva, mas o Saturnino já está pagando a conta dele, né? Então isso também nós precisamos ir aprendendo, né? Aquilo que é da minha conta, eu vou fazendo, e o trabalho no bem me ajuda, inclusive naquilo que eu não sei que eu fiz, mas eu fiz. Então, qual o caminho?
A adversidade questiona sempre as nossas limitações. Somente nós mesmos somos capazes de curar as nossas dores. Façamos o que deve ser feito, com ética e amor sempre, independente daquilo que os outros nos façam. Façamos a nossa parte. Aprendamos a olhar o mundo de uma forma mais branda, menos impulsiva. Dê-se o tempo para digerir as situações. A gente tentar não ser impulsivo é bem importante. Supere a você mesmo, vá além das suas limitações. Esteja pronto e disposto a recomeçar sempre. Fortaleça-se com a vida. O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiremos isso quando o nosso amor, o amor, como Jesus nos ensinou, for maior que o nosso orgulho. Por fim, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. E encerrando a nossa reflexão de hoje, nós devemos nos lembrar de algumas palavras de Jesus, alguns questionamentos de Jesus. E o primeiro deles diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não precisa de perdão? Quem de nós já não errou, já não se equivocou, já não faliu nas suas intenções? A própria reencarnação é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos débitos e a retomada do caminho do nosso aprendizado sem fim. Precisamos sempre pensar nisso. Boa noite. Gratidão, Elisete, pelas reflexões de hoje. Então, nós passamos agora o segundo momento da nossa noite, com o passe espírita coletivo, para o qual pedimos que todos se coloquem em posição confortável nas cadeiras, em relaxamento mental e corporal, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima. O passe espírita, lembrando, é uma transmissão de energias benéficas emanadas pelos espíritos luzeiros, benfeitores dessa casa, através de nossos médiuns trabalhadores. Então solicitamos nesse momento que seja baixada a intensidade das luzes do salão e que os trabalhadores da casa se posicionem de forma a fecharmos uma corrente de energia. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e continuas nos perdoando a cada passo equivocado da nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é um poder capaz de extinguir o mal.
Induz-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, que são filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, de necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos lembrar que também somos suscetíveis a erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser as nossas. Senhor, sabemos o que é o perdão das ofensas. Já nos dissestes o número de vezes que precisamos tentar perdoar ao próximo, 70 vezes 7. Mas te pedimos, Senhor, compadece-te de nós e nos ensina a praticar o perdão continuamente em nossas vidas. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, deixando o convite para a palestra da próxima quinta-feira, que possam todos seguir em segurança para suas casas e até a semana que vem.